A aula aberta bicentenário da independência do Brasil. Independências a conquistar. Pensar os 200 anos da independência do Brasil do ponto de vista da democracia, da soberania, da decolonialidade, da defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, e do ajuste de contas com a memória. Pensar em independências a conquistar a partir da emancipação dos povos subalternizados, dos movimentos e ações contra a permanência das opressões neocoloniais de raça, gênero e classe, contra as desigualdades sociais, políticas e econômicas que, tristemente, ainda estruturam o Brasil. Esses e outros temas serão tratados a partir de agora com os nossos convidados, que eu convido agora para ocuparem o centro do palco. Eu convido o nosso participante e também mediador da aula aberta, professor Alberto Luiz Schneider, professor de História do Brasil e membro do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC São Paulo, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com pós-doutorado na USP e no King's College London. Convido também a professora titular da PUC São Paulo, Sueli Ronick. Professora Sueli, que é titular, como eu disse, aqui da área de Psicologia da PUC São Paulo e tem doutorado em Psicologia Social também pela PUC e doutorado em Ciências Humanas Clínicas em Paris 7. Convido neste momento Ruth Manos, escritora e advogada, mestre em Direito do Trabalho e graduada em Direito e concurso de extensão em Direito Processual do Trabalho pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Università de Roma. Convido também Edson Caiapó, doutor em Educação, História Política, Sociedade e mestre em História Social, ambos pela PUC São Paulo. Convido também o professor do curso de especialização em Museologia, Cultura e Educação da PUC São Paulo, professor Carlos Lima Júnior. Convido também a advogada e graduada pela PUC São Paulo, Juliana Souza. Juliana Souza tem graduação pela PUC São Paulo e pós-graduada em Direitos Fundamentais e Processo Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nós temos previsto aqui ainda, então já está conosco, também é com muita honra que convidamos para o palco Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo e vigário episcopal do Povo de Rua. Nesse momento, passo a palavra, então, ao professor Alberto Luiz Schneider. Bom, olá, gente, boa noite. Primeiro, queria cumprimentar os organizadores do evento pela iniciativa. Acho uma iniciativa importante, que tem a identidade da PUC e também a sensibilidade para reunir pessoas de diferentes ângulos, diferentes lugares de observação da vida que vão falar aqui. Bom, eu vou tentar ser breve, vou fazer uma fala de 10 minutos e vou ocupar o lugar do historiador, digamos. É muito importante que a gente compreenda certos meandros da independência brasileira, para que a gente também perceba, digamos, as consequências que isso teve, os desdobramentos que isso produziu ao longo da história do Brasil, que, de alguma forma, repercutirá na fala das pessoas que compõem aqui. Então, seguindo a orientação, 10 minutos numa primeira rodada, depois nós voltamos com mais 5 minutos, digamos, integrando as falas, fazendo uma fala mais geral e relacionando umas coisas com as outras. Tá?
Vou tentar ser breve, dentro dos 10 minutos, e fazer uma fala no sentido de relacionar a independência brasileira e a escravidão. Muitos dos estudos que historicamente se constituíram em torno da independência acabaram dando excessivo foco à dimensão estritamente política do evento. Não é? Isso se justifica sob certa instância, mas, por outro lado, a gente precisa entender, digamos, um certo fundamento da própria formação do Estado brasileiro no século XIX, cujo ato fundador é a independência, e as relações que isso tem com uma das marcas indeléveis da formação brasileira, que é o escravismo. Não é? Primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que a independência do Brasil, que a gente associa convencionalmente a 1922, é preciso lembrar que essa é uma data possível, mas existem outros modos de datar a independência do Brasil. Uma dessas possibilidades é chamar a atenção para 1808. Com a transferência da família real para o Rio de Janeiro, de certa maneira, pelo menos em termos econômicos, se produz uma dada noção da independência do Brasil. Então, para isso, a gente precisa entender por que a coroa portuguesa, num ato singular na história do Ocidente, transfere a sede da coroa de Lisboa para o Rio de Janeiro. Naquele momento, a coroa portuguesa precisava resolver um impasse internacional de grandes proporções. Não é? Napoleão Bonaparte havia fechado todos os portos da Europa e do mundo ocidental à Inglaterra. Isso obedecia a uma lógica econômica, a tentativa de Napoleão de asfixiar economicamente a Inglaterra. A outra possibilidade era aderir à França napoleônica, que estava mais ou menos fora de questão naquele momento, se pensarmos que a coroa portuguesa é uma coroa antiga, absolutista, etc. Quando a coroa decide tomar o partido da Inglaterra, o que gerou, inclusive, a invasão de Portugal pela França napoleônica, se constituiu uma aliança com a Inglaterra. E essa aliança com a Inglaterra vai impor a chamada abertura dos portos. Em termos práticos, isso significava o fim do colonialismo em termos econômicos, porque o que marca o colonialismo, em termos estritamente econômicos, é a obrigação de que todas as exportações brasileiras fossem dirigidas coercitivamente ao comércio português. E todas as importações brasileiras passavam pelo comércio português. Em termos práticos, isso significa a depreciação dos produtos vendidos e a majoração dos produtos importados em benefício do comércio português. Isso acaba com a abertura dos portos. Não é? Então, a questão é, quem é o grande vencedor da abertura dos portos, que é a grande consequência gerada por 1808? O comércio português. É o comércio português que perde, e quem ganha com isso? Ganha com isso a elite brasileira, que passa a importar produtos mais baratos e vender seus produtos a preços melhores, na medida que eliminam o atravessador português. Mas é preciso chamar a atenção para um aspecto menos conhecido dos acordos que envolvem Portugal e Inglaterra naquele momento. A Inglaterra, já naquele instante, passa a se opor ao tráfico internacional de escravizados. Mas a importância que o Império Português tem para o comércio britânico naquele momento permite-se, a Inglaterra aceita que Portugal circunscreva o tráfico ao espaço atlântico de órbita portuguesa. Para dizer, em outras palavras, a abertura dos portos não implicou o fim do tráfico, ao contrário, o tráfico aumenta exponencialmente nos anos imediatamente a seguir. Por que o tráfico internacional de escravizados aumenta pós 1809, 1810? Porque aumenta, digamos assim, o rendimento da atividade econômica no ambiente brasileiro. Na medida que o Brasil aumenta a exportação de açúcar, a atividade cafeira começa a se enraizar no Sudeste, isso ativa a máquina escravocrata. Não é? Isso vai ter um capítulo absolutamente decisivo no momento da independência. A independência do Brasil foi, em 22, uma reação à Revolução Liberal do Porto de 1820. Fundamentalmente, a Revolução do Porto busca transformar a monarquia portuguesa numa monarquia constitucional e, em termos econômicos, buscava retornar o Brasil ao comércio português. Se não exatamente reconstituindo o exclusivo metropolitano, enfim, a obrigação de que o Brasil abrisse comércio exclusivamente com Portugal, mas, pelo menos, buscava retirar certas vantagens inglesas. Quando os representantes da elite brasileira nas Cortes de Lisboa, que era uma Assembleia Constituinte, percebem esse movimento, se retiram da Corte,
não é? José Bonifácio está no Rio de Janeiro, os irmãos dele estão na corte, não é? E, nesse momento, nasce o projeto da independência. Portanto, o projeto da independência de 22 é uma reação a um movimento europeu, uma reação à Revolução Liberal do Porto, no sentido conservantista, vamos dizer assim. Por quê? Porque o objetivo é manter a liberdade econômica, vamos dizer assim, conquistada desde a vinda de Dom João, e isso era do interesse das elites brasileiras. No entanto, quando se produz a independência em 22, é feito um acordo, e esse acordo só é concluído em 1825. Inclusive, a historiografia internacional considera a data da independência brasileira 1825, porque foi nesse momento que Portugal e Inglaterra reconhecem a independência. E eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto absolutamente fundador da própria sociedade brasileira nos anos que viriam, não é? De acordo com esse tratado assinado com a Inglaterra, o Brasil teria 3 anos para abolir o tráfico de escravos ou de escravizados. Esse acordo é ratificado no Parlamento inglês em 26, validado pelo Parlamento brasileiro em 27, e, portanto, Dom Pedro I teria 3 anos para liquidar o tráfico internacional de escravizados, que era uma espécie de motor da economia brasileira naquele momento, sobretudo no momento de ascensão econômica, na medida que se enraizava no Sudeste a atividade cafeeira. Não há atividade cafeeira no período colonial, ela é uma coisa daquele momento, do século XIX, e isso ativava, ampliava, radicalizava o escravismo. Quando vai chegar 1930, 31, não é? Dom Pedro vai, dando sequência ao acordo internacional, vai decretar, inclusive com a aprovação da Câmara, que vivia num gabinete liberal naquele momento, o fim do tráfico internacional de escravos. Isso feria diretamente os interesses brasileiros e implicava um impasse, sobretudo porque a Inglaterra estava cada vez mais belicosa, cada vez mais demandando que Portugal liquidasse o fim do tráfico. Mas, antes de continuar, e vou tentar ser breve, é preciso dizer que quais eram os interesses ingleses em defender, em quase que impor ao Brasil o fim do tráfico. A Inglaterra havia passado por uma espécie de conversão liberal, onde o negócio da Inglaterra passava a ser os negócios. E interessava a Inglaterra, que tinha um amplo domínio do comércio internacional e vantagens comparativas notáveis, por causa da Revolução em curso, que os capitais produzidos na América não fossem drenados para o escravismo. Por quê? Porque grande parte dos lucros auferidos por senhores de escravos eram gastos na própria importação de escravizados. Isso alimentava a máquina do tráfico. Os interesses britânicos, naquele momento, queriam retirar do movimento internacional o tráfico, de tal maneira que esses recursos, que esses excedentes, pudessem ser capturados pelo comércio inglês. Não é? É por isso que a Inglaterra vai se opor, finalmente, ao tráfico, inclusive porque defendia a expansão do consumo. Então, um trabalhador livre, por mais mal pago que fosse, se em algum momento de suas vidas comprasse um texto em inglês, estava transferindo alguma coisa para a máquina econômica cada vez mais forte da Inglaterra. Bom, o Acordo de 31, muito já se disse na historiografia brasileira, que o Acordo de 31 que era uma espécie de lei para inglês ver. Hoje, pesquisas empíricas com documentação têm relativizado isso. Porque se notarmos as tabelas de importação de escravizados, a gente vai perceber que os anos imediatamente a 31, como 1929, 1829, 1830, aumenta consideravelmente o volume de escravizados importados. Isso significa que os senhores de escravo estavam se preparando para a lei de 31 que chegaria, e eles sabiam disso, porque eles eram informados, evidentemente, da pressão inglesa. Não é? Também tem um dado muito interessante. Os importadores passam a aumentar a importação de mulheres. Por quê? Porque essa é uma possibilidade de geração endógena da escravidão, sem depender do tráfico. Não é? Bom, a lei é aprovada e, rapidamente, as elites brasileiras, especialmente do Sudeste, passam a se opor fortemente à lei de 1931, deslegitimando na imprensa, questionando juridicamente e, digamos, criando toda uma instância política de combate à lei de 31 que, digamos assim, obliterou, não é, a alimentação do tráfico, que era a continuidade da importação de escravizados, que, portanto,
garantia as condições de funcionamento da economia brasileira. Para ser breve, o que é que implicou nos anos que vieram a seguir? Em torno de 1832, 1833, 1834, na prática, o tráfico foi reaberto na forma de contrabando. Os portos de entrada de africanos escravizados, em geral, era o Valongo, no Rio de Janeiro, portanto, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse tráfico passa para outros lugares da Baía de Guanabara. O litoral paulista começa a receber carregamentos escravizados. Não é? E, para ser bastante direto, franco e célere, há um virtual consenso de que a lei passa a ser simplesmente ignorada. Não é? A lei não é abolida, não é refeita, e haviam projetos para isso, mas isso significava enfrentar diplomaticamente a Inglaterra. Na prática, o comércio foi reaberto na forma de contrabando, e isso fica até 1850. Isso significa que, entre 1831, num momento de aceleração econômica, entraram no Brasil 750 mil africanos ilegalmente escravizados pelas próprias leis brasileiras. Mostra o nascimento do Estado brasileiro numa brutal ilegalidade e mostrando como que os agentes do tráfico atlântico e do próprio escravismo não estavam mais em Portugal, estavam fundados no Brasil. Inclusive, os comerciantes de escravos ou escravizados viviam fundamentalmente no Rio de Janeiro e em Salvador. Outro fato interessante que mostra essa conexão entre escravidão e independência é quando surge o impasse da independência, logo após 22, as elites brancas de Angola têm que resolver um problema. Eles ficam leais a Lisboa ou ficam leais ao Rio de Janeiro? E a opção era claríssima. As elites brancas de Angola queriam pertencer ao Brasil. Seria um processo sui generis na história. Um país que nasceria com colônias. Não é? Isso acaba não acontecendo porque a Inglaterra não deixa, como uma espécie de compensação. A Inglaterra vai arbitrar a independência em favor do Brasil, mas vai garantir a permanência da Angola para Portugal, numa derrota da elite branca da Angola, que gostaria dos vínculos com o Rio de Janeiro, dos vínculos com o Brasil, por razões óbvias, porque ali estava, digamos assim, os fluxos escravocratas. Não é? 750 mil pessoas ilegalmente escravizadas. Inclusive, queria chamar a atenção para um fato interessante. O grande historiador Luiz Felipe de Alencastro, em depoimento no Supremo Tribunal Federal, quando se votava a legalidade das cotas, ele evoca como argumento justamente isso. Não é? O Estado brasileiro, ilegalmente, pelas suas próprias leis, escraviza grande parte da população. Não é? E poderíamos imaginar quantos milhões de brasileiros são filhos desse movimento. Não é? E, na prática, o que vai se ter é um tráfico que permanece até 1850, sendo que a escravidão vai até 1888. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão no mundo ocidental. Não é? E, então, para fechar, o que importa que a gente entenda nesse momento? Entender que a escravidão, no século XIX, foi reatualizada. Ela foi modernizada e ajustada às condições internacionais daquele momento. Não é? Ou seja, não é possível transferir a responsabilidade moral, a responsabilidade política, a responsabilidade econômica do escravismo para uma espécie de herança do colonialismo português, porque o escravismo foi reatualizado, reconstruído e talvez mesmo modernizado no século XIX. Não é? Existem pesquisas mostrando que, por volta de 1820, um escravizado no Vale do Paraíba cuidava de 2.000 pés de café. Em 1850, cuidava 6.000 pés de café. O que mostra, evidentemente, uma modernização das próprias técnicas escravistas, inclusive, sobretudo, o aumento da violência. Não é? O que mostra que o Brasil nasce com profunda relação com a África e com profunda relação com o escravismo. Não é? E aí é preciso restaurar, em outros termos, as relações com a África e, sobretudo, dar respostas, em algum momento liquidar com a herança escravista, que ainda hoje, como qualquer um percebe, embora as pesquisas mostrem isso de modo empírico e definitivo, grande parte dos negros brasileiros se encontram estatisticamente em posições mais baixas, como um evidente peso do escravismo. Para isso é preciso relacionar com a independência. A independência não é um fato neutro nisso, a independência está, digamos assim, envolvida nesse processo de modernização do tráfico, inclusive de maneira
e legal. Tentei ser breve, achei importante uma fala do ponto de vista histórico, para que a gente entenda isso, porque sei que boa parte das falas vão em outras direções, mas é importante entender esse momento de nascimento brasileiro e essa dimensão escravocrata que está numa espécie do DNA do Estado brasileiro. Passo para o meu colega, também historiador, Carlos Lima Júnior. Obrigado, gente. Boa noite a todos, todas e todos. Queria dizer que é uma alegria estar aqui compondo essa mesa com tantos colegas importantes, né? Obrigado, Alberto, pela apresentação. O senhor Alberto falou do ponto da história, eu vou falar do ponto da história da arte, né? Eu vou pedir só para colocar as imagens, por favor. Como eu vou ficar de costas, tudo bem se eu ficar ali no público? Então tá ótimo. Você consegue deixar no modo exibição? Obrigado. Consegue ver? Então, ótimo. Melhorou? Bom, o senhor Alberto deu toda essa questão histórica, né, dessa ligação entre a independência e esse legado escravocrata, né, eu trouxe, então, as questões das imagens. O tanto que as imagens, elas sobrevivem, chegam até nós, principalmente nesse momento de bicentenário da independência. Se eu falar para vocês, talvez, Pedro Américo, poucos, né, talvez recordem de imediato. Mas se eu mostrar, por exemplo, essa primeira tela, por favor. É certo que todos aqui e todas reconhecem, né? Esse é um quadro, né, que nós vamos passar aqui, eu tenho 15 minutos para explorar um pouco as questões. Quem nunca viu essa pintura? Quem já viu essa pintura presencialmente? No Museu Paulista, no Museu do Ipiranga? Quem já viu pela internet? Bom, é unânime, então, o conhecimento dessa pintura, Independência ou Morte, que foi feito por um artista paraibano chamado Pedro Américo, não em 1822, mas em 1888, num momento muito colado a isso que o Alberto exemplificou, né? Essa é uma pintura que fala muito mais de 1888, o momento que essa pintura é fabricada, do que 1822. Pedro Américo, ele tinha uma frase, quando ele fez essa pintura, uma pintura que é feita por uma encomenda, mas é uma encomenda indireta, porque ele se oferece para fazer, e essa pintura foi pensada para o prédio do Monumento do Ipiranga, né, do edifício Monumento, que depois vai virar um Museu Paulista. Ele vai se oferecer, né, ele que não era muito modesto, ele diz que um grande artista brasileiro tinha que fazer essa pintura, no caso ele, né? Se a gente olhar, né, e fazer um exercício de apagar aquela figura que está com a espada no alto, essa pintura não tem lógica, né? No centro dessa pintura tem Dom Pedro I, que ainda é um príncipe, com a espada ao alto, gritando, né, supostamente, o Independência ou Morte. Nós temos na base, né, no lado direito, a sua guarda, uma guarda que foi criada, essa guarda, né, os Dragões da Independência, que ganham esse nome só em 1946, mas foi criada só no momento da coroação, em dezembro de 1822. Né, é o campo do Ipiranga, ele está com a sua comitiva, e ao lado esquerdo nós temos uma figura de um carreeiro, né, também um carroceiro. Pedro Américo, ele tem uma frase que ele diz, ele vai escrever um livro explicando essa pintura, né, ele vai dizer, numa das frases mais célebres desse livro, de que a realidade inspira e não escraviza o pintor. Às vezes, principalmente quando chega próximo da data do 7 de setembro, nós temos muitos sites colocando os 7 erros da pintura do Pedro Américo, né? Então, Dom Pedro não estava montado num cavalo, e sim numa mula, os soldados não existiam, e até, né, chegam a comentar que Dom Pedro, naquele momento, na tarde memorável, estava com problemas, né, no seu estômago. Tudo isso era percebido pelo próprio Pedro Américo,
que vai justificar e vai tentar explicar essa pintura. Mas essa pintura, que ela se apresenta e circula de uma maneira tão grande entre nós, principalmente agora, no bicentenário, ela é fruto também de escolhas do artista, mas também com uma negociação com aquele que estava encomendando a pintura, aquele que estava pagando, que é a Comissão do Ipiranga, tentando reafirmar o seu poder diante as outras províncias do Império. São Paulo querendo fazer isso, né, uma economia muito forte, mas ele lida com uma questão também da escravidão, né? Eu vou pedir para passar o próximo, por favor. Alberto, depois você me dá um toque em relação ao tempo, né? Essa é outra pintura que tem sobre a questão da independência. É uma pintura que foi feita 44 anos antes da pintura do Pedro Américo. É uma pintura de um artista não brasileiro, mas um artista francês chamado François-René Moreau. Essa é uma pintura que ela não fica tão famosa quanto a do Pedro Américo. E por que a gente pode, né, se perguntar hoje, ela está lá no Museu Imperial, né, para visitação, mas essa é uma pintura que ela é feita em 1844, ela é inserida depois no Senado do Império, ou seja, só via essa pintura quem entrava para esse espaço, né, e ela só vai ser exposta, muito curiosamente, vai ganhar uma circulação na República. Essa é uma pintura um tanto diferente da tomada do Pedro Américo, né? Nós temos um Dom Pedro I, que não está com uma espada, ele está saudando a população com o seu chapéu, né, o seu chapéu bicórne, a moda do Napoleão. Ele tem uma população que é majoritariamente branca, né? A questão, uma figuração do negro, da negra, está totalmente, né, imiscuída dessa pintura. Tem um apelo muito grande de uma população quase à la europeia, muito camponesa, né? Mas essa população ovaciona esse príncipe como se estivesse aderindo à causa dessa figura que está libertando, supostamente libertando o país. Nós vamos voltar para a tela do Pedro Américo, vou pedir para passar o próximo slide, por favor. Quando a gente olha essa pintura, né, nós temos a comitiva, né, essa é uma pintura que foi feita em 1888, que aparece nos livros didáticos. Em 1822, quando ela deveria aparecer em 1888, né, porque essa é uma pintura que é feita no momento em que o Império está em declínio e o próprio Pedro II precisa reafirmar simbolicamente o seu poder, e como que ele reafirma simbolicamente, fazendo também muito uso da arte, né? Então, ele centraliza a fundação da nação nas mãos do seu pai, né, do Pedro I. Então tem toda essa questão, né, de elevar a figura do monarca no momento em que o Império está em declínio, e inclusive o Pedro Américo dá um grande destaque, inclusive para a guarda. Por que ele dá um grande destaque? Né? Porque naquele momento os militares, o exército está fazendo uma grande pressão para que esse Império seja derrubado, né? Então, lógico, essa pintura ela está colada, ela olha para o passado de uma maneira muito do presente. Eu vou pedir para passar o próximo também, por favor. Esse é um estudo preparatório, né, quando Pedro Américo foi contratado pela Comissão do Ipiranga para fazer a pintura, ele tinha que submeter um esboço para a comissão. A tela só seria né, contratado o artista e a pintura caso passasse pela comissão, uma comissão, lógico, presidida por homens brancos e ligados ao poder. Esse é um estudo que não circulou, né, ele está numa coleção particular do Rio de Janeiro, na coleção Fado. Acredito que vocês não conseguem ver muito detidamente, a gente tem a questão da luz, mas, né, aquela ponta é a espada, né, o Dom Pedro I em cima do cavalo, nós temos a comitiva, e se vocês olharem ali no canto esquerdo, nós temos a figura de um homem, né, ovacionando o príncipe. Essa é uma figura, são duas figuras de dois homens que não são brancos, né, eles estão com a enxada e pés no chão, símbolos, né, que facilmente identificáveis para o século XIX em relação à figura de um escravizado. Nós não temos uma comprovação, mas esse estudo não foi aprovado. O Pedro Américo teve que readaptar esse estudo e colocar algo para que a pintura fosse aceita. Eu vou pedir para passar o próximo, por favor. Quando a gente olha a tela o museu vai reabrir agora, em setembro, né? Então eu faço o grande convite para que todos subam até o Salão de Honra e vejam a pintura.
você tem a figura do Dom Pedro, a sua comitiva atrás, né? Você tem o carroceiro, ou o carreeiro, né? Que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco com ele. Quando a gente procura onde estão os negros e as negras nessa pintura, né? O Pedro Américo, com certeza, teve esse estudo impossibilitado de ser realizado, né? E como que ele soluciona a questão da escravidão dentro de um ruído que ele cria na pintura? Essa figura, ela vai aparecer, essa figura desse homem... quanto tempo eu tenho ainda, Alberto? Está bem? 5, 6 minutos, está ótimo, obrigado. Esse pequeno homem, o Pedro Américo coloca bem no alto da pintura. Eu vou pedir para voltar o slide, por favor. Volta novamente para a tela, por favor. Para a tela do Pedro Américo mesmo. Pode ser a grande, por favor. Aí, pronto. Só para vocês terem ideia, o detalhe que aparece do negro escravizado é aquele bem ao alto, onde tem essa figura desse homem do cavalo, aqui à esquerda, e a figura do negro aparece ali naquele espaço, né? É muito interessante que, se ele teve que trocar a mula pelo cavalo para o príncipe, porque já que não era correto, né, dentro do decoro da pintura, apresentar o príncipe naquele momento, rememorando em cima de um cavalo, ele vai colocar a figura do negro acompanhado de um jumento, mas na contramão da independência, né? O negro escravizado, ele não participa, ele vai no caminho oposto da liberdade. Pedro Américo, que tem também uma ligação com o abolicionismo, faz uma crítica em relação a essa decisão da comissão, mas uma crítica também muito silenciosa. Essa pintura ela é tomada, às vezes, de duas maneiras, ou como um grande falseamento, né, do ato, ou como uma grande verdade. Os dois lados são problemáticos, né? Como eu comentei com vocês, essa pintura ela cria um grande imaginário sobre a independência e um imaginário visual com muitas escolhas. Nessas escolhas tem muito silenciamento, né? E aí como que ele troca, né? Ele tira o negro e coloca a figura do carreeiro. O carreeiro, como vocês percebem, ele olha para o Dom Pedro, mas ele não tira o seu chapéu da cabeça. A mesma coisa o tropeiro, né, que repousa o seu chapéu em cima do dorso do cavalo. Eles não participam da independência, né? Eles olham ali sem um tanto entender. Pedro Américo troca a figura do negro pelo carreeiro. E o que o carreeiro simboliza? A figura do caipira, né? Dentro da política desse momento, né, existia uma política muito forte em São Paulo em relação à questão do branqueamento e existia também um discurso muito forte de que em São Paulo os homens e as mulheres paulistas eram frutas da mescla do branco com o indígena, né? A figura do carreiro ali, ela, né, omite a questão da escravidão e coloca já uma outra mitologia, de que dentro da cidade de São Paulo a miscigenação e a presença negra está ausente. Então, foi esse um exercício que eu tentei fazer com vocês em relação a essa imagem, né? Imagens que não são nada ingênuas, né? Essa pintura volta, e é muito interessante como essa pintura, a gente pode pensar como ela foi mobilizada em 1972, durante o Sesc Centenário da Independência, que, né, os militares transformam, de fato, o 7 de setembro com um caráter muito militar, e é muito interessante a gente pensar como que o governo Bolsonaro mobiliza essa pintura e o próprio símbolo, né? Porque o símbolo do bicentenário é o punho, que lembra muito o punho do Dom Pedro I, segurando uma espada, né? Novamente, o que se reforça e o que se quer, dentro da lógica desse governo, é um caráter muito militarizado. Eu gostaria também de convidá-los, tanto dessa reflexão, vai ser de um livro que vai ser publicado amanhã, escrito em coautoria com a professora Lília Schwartz e a Lucy Stump, chamado Sequestro da Independência, na Vila Mariana. Estão todos convidados. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Carlos. Excelente fala. Muito bom mesmo. Bom, sem demora, passo para o Edson, já devidamente apresentado. Muito obrigado por você ter vindo e com a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu quero falar assim da minha felicidade de estar aqui,
mais uma vez. Sou também filho da PUC, né? Vim do doutorado do EHPS, mestrado em História Social por aqui. E fico feliz de ver pessoas assim que tenho muita estima, né? Então está por aqui o meu parente Álvaro, né? Gonzaga, professor Kazumi, né? Que foi assim grande mestre, né? Na verdade né? Um grande mestre, parece até um mago, mas um grande mestre mesmo, sabe? O Kazumi inspirou a escrita e o lançamento de um livro meu recente chamado Um Estranho Espadarte na Aldeia. Sabe? E esse livro ele veio um pouco assim de uma questão que o Kazumi colocou quando eu participei do processo seletivo para o doutorado. Mas isso é uma outra história, né? Depois eu posso narrar isso num outro momento. Não, preciso registrar também a minha emoção de estar numa mesa, né, tão bonita, né, e tão competente quanto essa que está aqui. Então, assim, falar sobre a independência do Brasil, né, é um tema, né, esse é um tema que me causa, às vezes, angústias e também arrepios. E fala-se muito em comemorar, né, o bicentenário. Então, nós vamos ter aí no 7 de setembro a inauguração do Museu do Ipiranga, que está em reforma. Eu fiz uma leitura sobre muitas comemorações que estão acontecendo no Palácio do Governo Federal, mas também no Congresso Nacional, exposições, concursos, né, para a produção de livros e para a produção de tantas coisas, confraternizações diversas que estão acontecendo, né? E aí eu fico pensando assim, e os povos indígenas, né, no meio disso tudo, né? O que nós, povos indígenas, temos a comemorar? Eu sou caiapó, né, nasci no estado do Amapá, meu pai é de São Félix do Xingu, no Pará, vivi aqui em São Paulo durante um tempo, estou morando em Porto Seguro como professor da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Instituto Federal da Bahia, né, e sou, portanto, intelectual, orgânico, vou assim dizer, e sou ativista do movimento indígena, me identifico como intelectual indígena, e diante de tudo isso que eu vejo e que eu percebo e que eu me debruço em estudos, eu fico me perguntando assim, afinal de contas, nós, povos indígenas, o que nós temos a ver com esse bicentenário da independência e o que nós vamos comemorar, afinal de contas? Aí, assim, eu fico pensando pelas madrugadas assim que não há nada a comemorar. Para nós, povos indígenas, não há absolutamente nada a comemorar, né? Então, o que nós temos visto, tanto no passado quanto no presente, é um silêncio absoluto sobre os nossos povos, não só em termos de independência, mas em termos de história, e particularmente sobre independência, o silêncio continua. Então, quando nos reportamos sobre a independência do Brasil, os povos indígenas não aparecem. Quando nós falamos da comemoração dos 200 anos da independência, os povos indígenas continuam não aparecendo, e, obviamente, que esse silêncio tem que ser quebrado, ainda que de maneira tímida, né, como nós temos feito em vários lugares. Então, o silêncio ele continua nas escolas, nas universidades, nas ruas, nas pesquisas realizadas, né, pelos diversos profissionais, né, especialmente historiadores. Mas, assim, quando nós nos debruçamos sobre a temática independência, assim, de maneira aprofundada, nós ouvimos ecos, sim, das vozes indígenas, né? Aqueles ecos anunciados pelo Walter Benjamin lá nas teses sobre o conceito de história. E aí eu fico lembrando de um livro muito interessante, né, chamado Tempo e História. Na verdade, é o livro chamado Tempo e História, né, que foi organizado pela Dalton Novaes, e tem um capítulo ali escrito pelo Alfredo Bossi, que é O Tempo e os Tempos. E aí o Alfredo Bossi ele inicia com uma frase bem curta, né, o capítulo, quando ele diz assim, datas são pontas de icebergs, né? Eu, quando dei uma aula sobre esse texto em uma turma lá em Porto Seguro, um aluno falou assim, a ponta de um iceberg equivale a mais ou menos 7% do tamanho total do iceberg. E o Alfredo Bossi, no seu texto, ele diz assim que para conhecermos efetivamente um iceberg, nós temos que fazer um mergulho bem profundo para chegarmos à base, para entendermos efetivamente o que é aquilo ali que nós estamos identificando como iceberg a partir da ponta que nós estamos vendo. Então, vejam só que
a versão oficial da independência do Brasil, né, ela fala de um feito glorioso, né, ela fala de liberdade, ela fala de uma bravura, né, daquelas pessoas que proclamaram a independência, a exemplo da tela do Pedro Américo, que foi aqui apresentada agora há pouco, né. Então, 7 de setembro é uma ponta de iceberg nesta perspectiva, né, anunciado pelo Alfredo Bossi. Então, assim, sobre povos indígenas propriamente, né, então, não, eu penso assim que não há como esperar nada diferente do que o silêncio nessa versão oficial, nessa versão de caráter eurocêntrico, que não foi escrito, obviamente, por indígenas, e, portanto, né, se distanciou bastante dos nossos povos. Mas eu quero dizer assim que, entre vários estudos, né, existe um estudo da Vânia Moreira, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ela fez uma pesquisa bem interessante, né, e ela apresenta, entre outras coisas, uma questão que é a seguinte: ali nas proximidades do processo de independência, e mesmo durante o processo de independência, aconteceu, eu diria assim, um fenômeno em que as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, que eram geralmente homens brancos, começaram a adotar sobrenomes indígenas, né? E naquele tempo, isso era muito facilitado nos cartórios, né, porque não havia o rigor da lei em relação a essa coisa de sobrenome, então as pessoas mudavam facilmente seus sobrenomes, de tal maneira que pessoas que eram de famílias de traficantes de escravos, de repente, tipo o senhor Francisco Gomes Brandão, de uma família de traficantes de escravos, virou Francisco G. Acaíba Montezuma, né? Um padre chamado Martinho Regado virou Jacarandá, que também tinha vínculo com escravocratas. O próprio José Bonifácio, que rompeu, né, ali com a corte de Dom Pedro II, lançou um jornal chamado Jornal Tamoios, né, para denunciar, né, os desmandos portugueses no Brasil. E aí nós vamos ter assim, olha só, o próprio Dom Pedro I, né, entrou na maçonaria, e lá na maçonaria ele recebeu um nome, digamos assim, de batismo, que passou a ser chamado de Pedro Guatimozin, que é um nome, né, indígena aqui da América Latina, sobrenome da América Latina. Então, nós vamos perceber que essas pessoas, né, mudam seus nomes para se identificarem e serem identificadas como pessoas vinculadas ao projeto de independência, de autonomia política, mas essas pessoas elas são oriundas da aristocracia escravocrata e são anti-indígenas. Inclusive, quando muitos deles, né, dessas pessoas, vão se manifestar na Constituinte de 1823, quando eram deputados federais, eles discursavam dizendo claramente que não há espaço para os indígenas nessa sociedade, que os indígenas não são brasileiros e nem são cidadãos, e muitos deles diziam que nunca serão, inclusive porque pactuavam com aquela ideia do Francisco Van Hagen, que dizia que os indígenas seriam extintos pela força da sua incapacidade física, biológica, cultural de acompanhar o progresso nacional. Então, não são cidadãos nem brasileiros. O José Bonifácio, por exemplo, escreveu os seus apontamentos para a civilização dos índios brabos do Império do Brasil, né? E nesses apontamentos, que estão publicados, inclusive, em PDF por aí, na internet, nesses apontamentos, olha só, o José Bonifácio, que é considerado um defensor dos povos indígenas, ele vai se reportar aos indígenas, né, e, portanto, os índios brabos do Império do Brasil são povos vagabundos, entregues à preguiça, praticantes de bebedices e da poligamia, corrompidos por costumes brutais, além de apáticos e estúpidos, né? Então, esse aí é o que melhor temos ali na Constituinte sobre povos indígenas. Então, os povos indígenas terão que abandonar todos esses vícios para passarem a ser observados como possíveis cidadãos do Brasil. Porque todos os outros, que inclusive tinham sobrenome indígena, diziam que definitivamente os indígenas não eram e nem seriam, e nem, né, não seriam nunca, nem cidadãos e nem brasileiros, né? Então, vejam só que o que nós vamos assim perceber no tempo, na sequência do processo de independência, vão ser constituições que vão
silenciar totalmente os povos indígenas. Então, a primeira Constituição brasileira, datada de 1824, assim como a Constituição de 1891, já em tempos republicanos, não fazem qualquer referência aos povos indígenas. Então, o Estado brasileiro começa a montar o projeto de extermínio, que virá, né, e será referendado pela ciência, através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era o que havia de ponta assim, maior em pesquisas no Brasil. E aí me reportei ainda há pouco sobre o Francisco Van Hagen, e novamente me reporto a ele para dizer exatamente isso, né, que ele dizia, então, que os povos indígenas não tinham história, né, que os povos indígenas seriam extintos por uma força da natureza, eles não seriam capazes de acompanhar o progresso nacional. E o romantismo, né, aí novamente eu evoco aqui o Alfredo Bossi, né, numa obra belíssima, que é a Dialética da Colonização, e ali ele escreveu um capítulo chamado Mito Sacrificial, onde ele vai fazer uma análise dos escritos do romantismo, especialmente do José de Alencar. E aí ele vai concluir dizendo assim, José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro. Ele vai transformar os indígenas em seres extremamente dóceis e domesticados. Os indígenas do José de Alencar não apresentarão nenhuma resistência contra a violência colonizadora. Os indígenas serão batizados, receberão sobrenome português, e no final virá a morte, a exemplo do que aconteceu com a Iracema, por exemplo, né? E sem falar que todos os personagens indígenas do José de Alencar são apaixonadíssimos pelos hábitos e costumes europeus, a exemplo da própria Iracema, que morreu de paixão por um europeu, né, que atravessou o Atlântico e voltou para a Europa. Então, nós percebemos, então, um contexto histórico, imediatamente após a independência, em que será mantido o anti-indigenismo, né, e esse anti-indigenismo, na minha opinião, será demonstrado através da manutenção da estrutura latifundiária, que se mantém até nos dias de hoje, inclusive com a negativa de demarcação dos territórios indígenas, né, através da tentativa de aprovação da tese do marco temporal, do PL 191, que é a mineração nos territórios indígenas, o PL 490 e tantos outros. Já fazendo aqui uma conclusão, né, eu quero dizer assim que o final do 19, portanto, foi o momento de uma montagem de uma orquestra de extermínio, né, e foi anunciado, inclusive, que o último indígena viveria até o ano 2000. Né? Ano 2000 seria um marco, né, de existência do último indígena. E aí, contra o fracasso de todas essas profecias, nós, povos indígenas, dizemos assim, estamos aqui, sempre estaremos e sempre estivemos. Não estamos em tempos tranquilos. Eu penso assim que é preciso lembrar que nesse momento, imediatamente após a abolição da escravatura ali com a Lei Áurea em 1889, vieram, portanto, os imigrantes europeus, né, essa migração articulada pelo Estado brasileiro. Os imigrantes europeus, logicamente, que contribuíram muito com a construção do Brasil, inclusive a construção política do Brasil, mas é importante dizer que muitos imigrantes europeus invadiram os territórios indígenas e quase exterminaram indígenas para criar colônias dentro desses territórios originários, a exemplo do que aconteceu com os Caingangue, que quase foram extintos por aqui, né, no centro-sul do Brasil. Quero encerrar dizendo assim, que passado 200 anos, né, da independência do Brasil, os povos indígenas estão aguardando algum benefício disso, sabe? Estão aguardando a liberdade, considerando que as nossas lideranças estão sendo criminalizadas e assassinadas, os nossos territórios não são demarcados como estabelece a Constituição promulgada em 1988, né? E os territórios que foram demarcados ou que estão autodemarcados são invadidos por madeireiras, pelo agronegócio, pelo neopentecostalismo, né, e tantas outras coisas absurdas que acontecem, e a sociedade brasileira tem que perceber e unir, né, forças para que esse processo de genocídio, de epistemicídio, de etnocídio pare, porque eu considero que a demarcação dos territórios indígenas é um bem para a humanidade.
Se nós estamos em tempos de crise, efetivamente a crise está aí escancarada, né? Falamos aqui de um professor muito querido que foi levado pela pandemia do Covid-19. E essa crise é também do modelo de produção. E essa crise é uma crise que é demonstrada pelo aquecimento global. Então, obviamente, que isso tudo aponta para o fato de que é necessário repensar, né, todo esse projeto de progresso humano, de desenvolvimento, que o próprio Estado Nacional embarcou, e repensar nisso tudo e pensarmos assim na possibilidade de vivermos tranquilamente, respeitando a vida humana e não humana no tempo presente e para gerações futuras. E os povos indígenas podem colaborar nessa construção, considerando que os povos indígenas têm dado lição de que é possível viver tranquilamente dentro de territórios protegidos, né? E, portanto, demarcação de território indígena significa proteger a terra, a mãe terra, para a humanidade. Demarcação já. Obrigado. Oi, gente. Edson Caiapó, obrigadíssimo. Seu depoimento foi muito importante, mesmo. Pessoas, sem demora, passo para a Sueli Ronick. Obrigadíssimo. Nosso tempo é 10 minutos, estamos todos estourando um pouco. Mas, por favor, professora, com a palavra. Obrigado. Alô? Alô? Então, justamente para não estourar, porque eu estouro total o tempo, uma característica minha, eu trouxe uns pontos para eu vou focar naquilo que eu acho que eu melhor poderia contribuir, né? Primeiro, eu queria dizer que eu acho muito significativo que a reitoria decida abrir o semestre em que se celebre o seminário, né? O bicentenário da independência, fazendo dessa celebração, chama-se aula, né? Eu estava falando com o Fluton, ele falou, mas um ato público. Eu falei, opa, falou isso na madrugada, né? Mas nem num ato público, né? Nós estamos em momentos de ter que fazer muitos atos públicos. Um ato público para celebrar essa independência, se perguntando sobre as independências a serem conquistadas no plural. Eu acho isso muito significativo. Falei, poxa, que bom que eu estou nessa universidade, né? Bom, e estou aqui desde 79, estou há 43 anos. Bom, e aí tem uma outra frase que complementa lá naquele folder que apresenta, que não é só a pergunta sobre as independências e a serem conquistadas, mas tem também não só, olha só, gente, não só do ponto de vista da democracia, da soberania, dos valores republicanos e da cidadania, mas também da permanência das opressões de raça, gênero e classe, né? Então, assim, quando se coloca que tem que se pensar também nessas opressões, mas se coloca essas opressões como num campo distinto do campo da democracia, do campo republicano e do direito civil, está se abrindo para alguma coisa, né? É sobre essa coisa aí que se abre que me interessa compartilhar, porque eu acho que esta coisa, né, essa outra esfera onde se dá a luta, é o que está acontecendo nesse momento, pelo menos na última década, cada vez mais fortemente na América Latina, não só no Brasil, né? Inclusive, esse movimento está bem mais, não diria avançado, porque não é teleológico, mas o que está acontecendo no Chile e na Colômbia é muito impressionante, né? E que é um resultado de uma ativação muito forte, de uma presença muito forte na esfera pública, dos movimentos indígenas, do movimento negro no Brasil, que está com uma força impressionante. A fundação da coalizão foi uma coisa... é muito brilhante, muito poderoso, né? Do movimento feminista, claro que tudo isso vem de muito longe, no caso do movimento negro indígena vem lá desde o começo, mas e tem várias etapas históricas, né, nesses movimentos. O feminismo no Brasil começa no século XIX, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes históricos, né, mas o que vem acontecendo na última década é que esses movimentos também
movimento LGBTQIA+, mas também um movimento ecológico, sei lá como a gente pode chamar, ambientalista, né? Ganharam um protagonismo na esfera pública, uma presença na esfera pública que eles nunca tiveram. E, enfim, então, esses movimentos trazem, de fato, uma outra dimensão para a luta, pela o que a gente pode chamar de independência. A gente podia até discutir a palavra independência, mas vamos ficar com ela, porque eu adorei essa história, independências a conquistar. Opressão. Ah, bom, mas opressão não está só no campo dos direitos civis, não é só lutar pela igualdade, ou pela equidade, para ser mais preciso. Então, assim, eu queria botar o foco, porque eu acho que cada corpo é como se diz no candomblé, né? Cada um tem seu ori, seu conjunto de orixá. Então, cada corpo recebe no seu DNA uma capacidade específica e essa capacidade você tem que honrar na tua contribuição para uma luta, para uma construção que é coletiva. E eu sempre me liguei muito nessa outra esfera aí. Claro, eu sou judia, filha de imigrante judeu, classe média, de esquerda desde que eu nasci, não é isso que está em questão. Estou dizendo que eu sempre liguei nessa outra, mas que outra esfera é essa, né? Que é uma esfera que eu chamo de micropolítica. E aí, o que tem essa... assim, dizer que é evidente, né, quando a palavra que apresenta esse encontro aqui fala para além dos direitos civis, para além da democracia, não está absolutamente dizendo que não é uma luta nesse plano, que é evidente que é uma luta absolutamente necessária, porque o mundo que a gente vive, a forma de governabilidade é o Estado democrático de direito. E esse, no momento, está muito ameaçado por essa emergência do fascismo que está se alastrando pelo planeta, e especialmente na sociedade brasileira. Aqui a gente teve, eu achei interessantésimo tudo que cada um de vocês falaram, assim, fiquei pensando um monte de coisa. Como o Brasil é especialmente vulnerável à volta do fascismo, por aquilo que todos nós sabemos e compartilhamos, que a gente nunca reconheceu a violência nem da colonização, nem da escravidão, nem das ditaduras, a gente nunca reconheceu, a gente nunca entrou em contato com esse trauma. Eu sou psicanalista, tá? Só para vocês saberem, mas o que me interessa é a relação disso com a política. Nunca elaboramos esse trauma, nunca reconhecemos, nunca elaboramos nada, nunca punimos ninguém. Você contou agora esses detalhes dos 400 paulistanos, assim, dá vontade de vomitar. Desculpa falar, tá? Vou ser bem sincera. Porque é tão horroroso que você contou, desculpa a minha ignorância, esse pedaço eu não sabia, desse tráfico paralelo aí é o fim da picada, enfim. Né? Então, isso nunca foi elaborado, nunca ninguém foi punido, ao contrário do que aconteceu em muitos vizinhos latino-americanos. Também por isso, acho que esse processo que está acontecendo, que para mim é irreversível, não tem volta, nem que demore meio século, um século, vai ter muita carnificina, já está tendo, mas não tem volta. Porque eu acho que, quando começou esses movimentos, começaram a tocar nesse outro plano, que eu vou descrever aqui rapidamente, que eu quero compartilhar isso, está se operando um deslocamento, uma subversão, né? Um deslocamento do próprio modo de produção, de como a gente funciona subjetivamente e como é que é a nossa relação com o outro. E isso está vindo graças ao quê? Acho que é tão óbvio. Graças à ativação da ancestralidade. Indígenas e negras, ativação, não, porque sempre estiveram ativas e não estavam vivas. Aliás, não sei como que ficou vivo, mas eu sei. Eu sei, é porque esse modo de relação com a vida e com o outro, né, que é disso que eu vou falar, nunca acabou. Ele está sempre se ativando no presente. E é daí que vem, eu acho, esse deslocamento que está se operando no continente, que nesse momento não tem nada, não tem nenhum país da Europa, não tem lugar nenhum onde está acontecendo um movimento tão forte como no continente latino-americano. Quando eu digo que os amigos lá, chilenos ou colombianos, estão mais avançados, mas é um avançado, não é um avançado assim, né? É porque aqui esses movimentos estão presentes na esfera pública, né, trazendo essa linhagem, que não é só dos indígenas brasileiros, é também das mulheres, porque aquelas que foram consideradas de bruxas, elas que exerciam uma função social
que dizia respeito a esse outro modo de relação com o mundo, que eu vou colocar ênfase, que é a relação com o mundo enquanto vivente, que eu vou tentar falar disso para me fazer compreender. Também era a função delas antes do século XV ali, né, na área mediterrânea lá, e foi isso que foi considerado diabólico, né, que foram tratadas de vagabunda, que na época chamava bruxa, né, a vagabunda, e foram queimadas. Então, o que se queimou não foi só aqueles corpos, o que se queimou foi também o exercício disso que eu vou descrever agora. Bom, então, o que é isso? Ao que eu dizia assim, que os vizinhos assim, já nos dão uma imagem do que já está em gestação, é porque ali não tem só a força de ativação desses movimentos, isso vem de longe. Se eu pegar o exemplo do Chile, eu estive lá, há uns 2 meses atrás, eu fiquei enlouquecida, assim, foi assim, uma pauleira de participar de um monte de coisa. E, assim, lá o movimento é liderado principalmente pelos indígenas, pelos mapuches e pelo feminismo. E, em relação aos negros, lá, o movimento lá começa mais agora com a Juliana, né? Com os refugiados do Haiti, né? Mas nem conseguiram participar da Constituinte, né? Mas, enfim, lá isso é tão forte que isso contagiou mais da metade da sociedade. Só não contagiou as elites de classe média alta, né? E isso se transformou num processo de autogestão da sociedade chilena por bairros, né? Onde você já vislumbra uma outra forma de governabilidade, né? Que a partir daí é que você vai negociar com o Estado, que ainda é onde estamos, no Estado Democrático de Direito, mas é a partir de um outro lugar. Outro dia eu vi um candidato a deputado federal do Movimento Negro dizendo que ele tinha perdido a eleição para deputado federal da última eleição, mas que ele não ficou sem mandato, porque o mandato dele é da coalizão negra, do movimento. O mandato não é mandato no Estado, é do movimento que ele é mandatário. E isso vem, provavelmente, de muitas conversas com a Francia Marques, quando esteve no Brasil, porque, não sei se vocês viram, quando a Francia Marques jurou a Constituição, ela fez todo o ritual certinho, eu juro, eu obedeci à Constituição, ela falou, eu juro também honrar meus ancestrais, e essa dignidade vai ser conquistada. Então, tem uma coisa se deslocando aí, tem um outro lugar. E uma outra coisa que aconteceu no Chile, que eu achei bom compartilhar, mas talvez muitos de vocês saibam, é que quando o Petro foi tomar posse, agora falando da Colômbia, desculpe, quando o Petro foi tomar posse, você sabe disso? Como é teu nome? Eu estou péssima de nomes. Não, Edson. Não sei se você soube disso, você deve saber, mais do que eu disso aí, mas eu achei muito bom isso. É assim, todas as culturas indígenas se juntaram, fizeram um só ritual, juntando todo, um ritual poderosíssimo para dar força para a gestão dele. E sabe o que ele disse? Você soube disso? Soube? Eu acho muito legal. Ele falou, bom, o mandato não é meu, o mandato é de vocês, então eu sou mandatário. Que é a mesma coisa que eu vejo o movimento negro falando. Então, se por acaso estiver falhando com alguma coisa da qual sou mandatário, vocês, por favor, me pressionam. Tem alguma coisa se deslocando aí, né? Que é como se o Estado fosse interlocutor, mas não é mais nessa arena que se passa. É claro que é isso que temos e é nesse campo que temos que batalhar. Então, eu queria só dizer, então, assim, rápido, para terminar, e vocês me seguram, porque eu falo demais, eu vi que os outros falaram um pouquinho demais, me permitir contar umas coisas. Mas o que é essa outra esfera? Essa outra esfera, que não é a esfera da luta pelos direitos civis, né? É a esfera de como funciona a subjetividade, a relação com o outro, e, portanto, o tipo de sociedade em cada sistema, porque isso varia, né? Porque um sistema, seja ele qual for, que seja o sistema colonial, patriarcal, racial, capitalista, ele não é uma abstração. Ele se encarna no modo de existência. E essa encarnação dele, sem a qual ele não existiria, né? Não um abstrato, ou alguma coisa que chegou de cima e falou, agora vai ser assim, né? Isso se encarna no modo como a gente funciona subjetivamente e no tipo de relação com o outro e com o mundo que a gente estabelece e como se estabelece
a vida, o modo de existência social, né? Bom, e isso é nesse plano que dá a carne para aquele sistema, que ele se concretiza, e é nesse plano que ele se produz, se reproduz, e também nesse plano ele se transforma, né? Eu costumo chamar esse plano de esfera da micropolítica. Não tem nada a ver com pequeno, o plano de cada indivíduo, não tem nada a ver com o indivíduo. Micropolítica no sentido que a esfera, né, é essa esfera em que, como eu disse, né, se produz o tipo de subjetividade e um sistema não existe se não encarnado nisso, né? Bom, mas em que sistemas diferem nesse plano? Aí eu queria trazer, né, o movimento ambiental ecologista tem produzido muito, tem milhões de livros pensando a vida animal, a vida vegetal e tal. Infelizmente, eu conheço poucos, porque a bibliografia é gigantesca. Mas no mundo animal e vegetal, eu vou trazer o exemplo da aranha rapidamente, porque para nos ajudar a entender como é que funciona nossa subjetividade, porque a variação de como isso funciona diz respeito ao destino de uma sociedade, né? As aranhas, como a gente sabe, soltam aquele fio de seda no ambiente, né? Que também, como a gente sabe, é o fio de seda, é o fio mais consistente que existe em todo o planeta e, ao mesmo tempo, mais flexível. Bom, isso a gente sabe, não vou entrar nesse detalhe, solta o fio de seda e tal. O que a gente talvez não saiba, pelo menos eu não sabia? Que esse fio tem a propriedade de vibrar, as frequências de vibração de todos os elementos que estão compondo aquele ecossistema, e que essa vibração vem em ondas pelo fio até o abdômen dela. Até aí, beleza. Mas tem uma coisa que eu acho mais interessante ainda. É que, quando isso chega no abdômen, a aranha sente os efeitos do ecossistema, das forças dos elementos que compõem o ecossistema, sente, porque ali alguma coisa se passou, mudou o estado dela, mas ela sente corporalmente só, e passivamente. Beleza. Agora que vem a coisa que eu mais amo nessa história, que eu mais aprendi com as aranhas, é que aí, tá bom, está sentindo aqui corporalmente os efeitos daquilo tudo, mudou o meu estado vital, mas aí, com as patinhas dela, tem uns pelos em volta das patinhas, aí varia quantas patas, porque tem milhões de tipos de aranha, ela toca com aquelas patinhas, ela toca ali aqueles efeitos, e ao tocar ela consegue decifrar da onde vem aquelas vibrações, o que elas estão produzindo no corpo dela, está potencializando, está despotencializando, que tipo de coisa ela, enquanto vida, vai precisar para responder para aquilo, tá? Aonde que ela vai achar aquilo, e aí é a partir dessa decifração que essas patas fazem, que ela vai decidir aonde ancorar o fio, né? Com quem vai fazer a tal teia, né? Para resolver aquilo que ela já está decifrando, que ela vai ter que conquistar, e com que arquitetura fazer essa teia, porque é impressionante. Vocês olharem as teias, terminando, tá, estou chegando. Vocês olharem as teias das aranhas na internet, é impressionante, assim, é uma coisa, assim, tem milhões de possibilidades. Bom, tudo bem, tá. Como que eu levo isso para o humano para ir encaminhando para o final? Porque é isso que eu gostaria mesmo de partilhar, que é tão importante o que está acontecendo no continente, que é bom começar por isso. Mas, assim, como que a gente leva isso para o humano? Nós também estamos imersos no ambiente. Nós somos um elemento do ecossistema, não só ambiental, mas também ecossistema mental, social, etc., como qualquer animal, como todos os elementos ali, né? Nós fazemos parte disso. A gente não enxerga a nossa vida num fio ali no ecossistema, mas nós somos uma vida no ecossistema em interação constante com todos os demais elementos que compõem aquele sistema. Aí não adianta falar, como muitos ecologistas falam, ai, que legal, vou sair do antropocentrismo, porque agora eu reconheço que eu não tenho natureza e cultura, eu sou parte. Calma. Ser parte disso é estar conectado com isso. Nós vamos ver que o que define o modo de subjetivação colonial, patriarcal, racial, capitalista, é a gente ter se desconectado disso, é gravíssimo. Que é a partir disso que a vida pode ser instrumentalizada para acumulação de capital. Não só econômico, mas também narcísico, né?
Bom, tudo bem. Nós estamos vivos, estamos no ambiente. Beleza. Como aranha, tudo aquilo que compõe o ambiente, por exemplo, as forças do bolsonarismo produzem efeitos no meu corpo. Produzem efeitos. Aquilo abre uma experiência no meu estado vital que não estava presente. Eu posso juntar com a questão, com as variantes anteriores da bactéria do fascismo, e só que os anticorpos que se criou para a bactéria do fascismo, quando deu a peste fascista na Europa, nos anos 50, né, o anticorpo que se criou foi as Nações Unidas, o Estado Democrático de Direito. Variou. Bactéria variou no capitalismo financiarizado, globalitário. E aquilo que eu dispunha no meu repertório como anticorpo não vai rolar. Né? Tá bom. Então, eu estou aqui, estou tomada por... Vamos pegar o exemplo do Bolsonaro. Estou tomada por esses efeitos. Isso abre uma coisa no meu estado vital, na minha experiência vital, que não tem nome, não tem imagem, mas é real. Mas é real. Tá. Aí, no caso da aranha, aí eu sinto isso corporalmente. Quem não tiver sentido isso corporalmente... É caso de psiquiatria, porque é uma aflição danada, é muito esquisito, né? O que a gente sente é péssimo, né? Bom, podia também ser uma coisa ótima que também muda o estado vital. Bom, vou rápido para encaminhar para o que me interessa mesmo, que é como funciona a subjetividade nesse sistema. Né? Bom, então tá. Aí eu sinto isso passivamente, corporalmente. Beleza. O que em nós são as patinhas da aranha? É aquilo que a gente chama de mente no Ocidente, mas eu gosto de falar de espírito, porque a palavra espírito foi muito cafetinada, né? Acho que a gente precisa trazer ela de volta para o exercício ativo dela. Mas vamos chamar o mente e o espírito. É o espírito ou a mente que tocam os efeitos daquilo no corpo, que vai poder decifrar de onde que ele está vindo, o que a vida está pedindo em função daqueles efeitos. É como se o ecossistema ambiental, social, mental nos fecundasse. Diferentemente do que falava o pessoalzinho da garçonnière, da elite paulistana de 22, que se tratava de comer o outro, assim, desse ponto de vista, tem mais a ver com ser fecundado pelo esse imenso fecundado, a coisa está ali, eu não sei o que é aquilo, é o espírito que vai decifrar, né? Vai tocar, vai decifrar e vai orientar o desejo a agir de maneira a responder para que se recobre o equilíbrio, né? Porque aquilo que está no nosso corpo é algo que não estava, que é uma espécie de embriãozinho, é um futuro que está em embrião ali, que vai ter que vir à existência. Tá, beleza. Só que, beleza, isso acontece, tem uma transformação de si, uma transformação da própria realidade, são as tais teias. Bom, só que o espírito não funciona exatamente assim. O campo da micropolítica vai se definir em função de como se dá essa produção de mundo, né? Em função dessa relação nossa enquanto parte de um ecossistema. Né? Então, agora, para terminar mesmo, como que funciona esta fábrica de mundo, porque a partir daí, quando se constrói a teia, você está produzindo, reproduzindo e transformando o mundo. Né? Como funciona essa fábrica de mundo, né, que é na esfera micropolítica, a fábrica da produção e reprodução de um certo modo de existência e também das suas transfigurações nesse sistema colonial, racial, patriarcal, capitalista. Bom, agora eu vou falar isso e vou encerrar com isso. Né? Primeiro, nossa subjetividade se separou da nossa condição de vivente. Essa foi uma das razões que teve que ser completamente massacrada todas as culturas anteriores à colonização que tivessem lá no escopo da Europa colonizadora. Massacrada. Né? Então, junto, é o genocídio indígena, é a escravatura, é a Inquisição. Os judeus lá, a gente vem de longe a história, é que agora a história está feia, né? Não gosto nem de falar. Né? E é a coisa da bruxaria e da matança das mulheres. Bom, tudo bem. Separou-se a subjetividade da sua experiência de vivente. Tá? Eu não faço parte, tá? Disso aí, isso aí né? Está ao meu dispor. Aí, então, eu não tenho acesso nenhum a essa experiência. 2. Nesse caso, então, o que acontece? O espírito não toca os efeitos do ecossistema social mental no nosso corpo, não toca. Ao não tocar, ele não tem como avaliar o que está acontecendo. Não tem. Só que ele vai ter que orientar o desejo com alguma ideia para recobrar o equilíbrio. Aí o que acontece?
Aí ele vai ter que usar o repertório que ele dispõe para projetar sobre aquilo. Aí vem o terceiro ponto. O tipo de repertório sociocultural criado, eurocêntrico, né, do pensamento moderno ocidental, ele tem uma peculiaridade altamente tóxica, e é muito peculiar. Né, o que prevalece no modo de produção do pensamento ocidental eurocêntrico, que é o quê? É que todos aqueles conceitos, aqueles modelos de existência, os conceitos que estão ali, são considerados universais, são apresentados como universais, como se fosse o topo da possibilidade do desenvolvimento humano, e é evidente que isso é inseparável da ideia de hierarquia racial. Isso nasce junto, no fim do século XV, com a noção de raça aplicada à espécie humana, porque não existia isso antes. Aí se estabelece, então, que essa hierarquia entre que as diversas comunidades humanas vão ser avaliadas segundo sua menor aproximação com esse modo de existência eurocêntrico do macho europeu, heteronormativo, branco colonial, da elite. Tá? Bom, para encerrar mesmo, o que acontece nesse modo, quando se produz esse modo de existência da subjetividade, esse funcionamento do pensamento e do espírito, e o que acontece? Quando a vida está lá, voltando para a aranha, a vida está pedindo nisso que está me acontecendo nesse ecossistema, eu preciso fazer tal coisa precisa ser construída, vou ver com quem eu faço a teia, para que a vida recobre o movimento, e a vida se põe em movimento, e a vida, essencialmente, é esse processo constante de transformação para recuperar o ritmo no movimento dela. O que vai acontecer? Esse movimento da vida, em vez de produzir aquilo que tem que ser produzido para que se recupere o equilíbrio, que volte a respirar, e que aquilo é uma transformação de si e do ambiente, ao invés disso, ela vai ser desviada desse destino, que é o destino ético da vida, para fazer o quê? Para ser cafetinada, vamos usar essa palavra, eu poderia dizer também abusada, para, com essa potência que a vida no seu exercício ativo, produzir o quê? Formas que permitam a acumulação de capital, não só econômico e político, mas capital narcísico. Tá? Então, eu queria encerrar e dizer o seguinte, isso que acontece na esfera micropolítica naturaliza, legitima e sustenta, estamos falando de opressão, a opressão nas formas de sociedade, na esfera macropolítica. Então, o que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, do pedaço que eu sou capaz de ver, cada um traz a sua contribuição, é que não é possível mudar essa realidade se a gente luta apenas no campo dos direitos civis. Porque enquanto a gente não transforma esse modo de produção da subjetividade, tudo volta para o mesmo lugar. E aí não adianta ficar choramingando, como é que foi acontecer o stalinismo, puxa, como é que foi... Não adianta choramingar. Eu acho que essa é uma tarefa para o nosso presente, e o que eu sinto, espero não estar equivocada, é que todos esses movimentos, ao ativar na sua ancestralidade, um modo de produção de si da comunidade que é distinto dessa e que exatamente ativa a sua condição de vivente e se guia por aí e constrói teias comunitariamente, esses movimentos eles estão trazendo essa esfera, que é uma luta que começa nos anos 60 de uma certa maneira, mas sem muita consciência do quanto ela é política, e que esses movimentos estão levando isso para um lugar muito radical. E eu agradeço a eles e agradeço muito por ter sido convidada para uma abertura de semestre comemorando o bicentenário, perguntando que independências a conquistar, opressão racial, gênero, né, de classe. Espera aí, tem aí também, parece uma independência a ser conquistada? Obrigada. Obrigado, Sueli. Passo sem demora para Ruth Manos. Vamos melhorar a disciplina aqui, senão a gente não termina hoje. Aí eu fico nos meus 10 minutinhos aqui, ó. Vou de 26 a 36, tá, gente? Boa noite, cumprimento toda a mesa,
agradeço a presença de todos, tanto no primeiro momento que a gente teve aqui, né, na minha perspectiva mais pessoal, quanto nesse momento. Eu queria, antes de começar, dizer que eu fico muito feliz de estar, talvez, né, dos muitos eventos que eu faço, estar numa mesa efetivamente diversa. No meu último livro, no Guia Prático Antimachismo, eu faço questão de dizer que eventos sem diversidade são eventos ruins em 2022. E não me interessa se é engenharia mecatrônica ou corte e costura. Tem homem, tem mulher, tem gente negra, tem comunidade indígena, tem pessoas, né, de idades diferentes para falar sobre todos os assuntos. Então, fico feliz que a gente esteja aqui para falar sobre um assunto que é transversal, que a gente não foi convidado como mulher para falar sobre ser mulher, como indígena para falar sobre ser indígena, porque eu acho que esse é um grande mal que a gente sofre também, que só lembram da diversidade na hora de falar sobre diversidade, não na hora de falar sobre direito tributário ou sobre, né, qualquer questão histórica. Então, que isso seja sempre uma coisa lembrada nos eventos. Muito bem. Para falar um pouquinho sobre o assunto da noite, eu queria trazer um pouquinho das duas perspectivas, que é o que eu acho que eu posso trazer, que é o direito do trabalho e a questão do gênero. Eu fiz, né, defendi meu doutorado no ano passado na Universidade de Lisboa, e foi muito curioso, eu acho que já começa a gente falar sobre colonialismo aí, né? Eu era uma pesquisadora mulher na Universidade de Lisboa, e acho que sempre que a gente tem que frisar uma coisa, que eu acho muito curioso também, os brasileiros que se colocam no lugar de acusar os europeus e tal, mas com seus passaportes europeus no bolso, né, que é uma distância talvez muito maior da origem brasileira do que, né, das comunidades europeias. Então, acho que também a gente precisa lembrar disso, qual é o nosso papel dentro do nosso privilégio branco, né, dentro das nossas origens europeias, de parar um pouco de acusar, mas também de fazer uma autocrítica do quanto a gente usufruiu de tudo isso também. Enfim, mas já era uma situação curiosa, né, tá como mulher brasileira pesquisando em Lisboa, e a minha pesquisa, ela se dedicou a tentar entender qual é o futuro do direito do trabalho, porque a gente sabe que do jeito que está, não está funcionando, né? O que a gente está vendo no mundo inteiro é as nossas supostas reformas trabalhistas, né? As flexibilizações, que, na verdade, nada mais são do que precarização atrás de precarização, é subtração de direitos, né? É exatamente o que a gente está vendo. Eles colocam nomes de decência para efetivamente subtrair conquistas que têm aí séculos de história e de suor de muita gente. Não está funcionando. Então, o que a gente tenta buscar? E aí eu acho que vale a pena fazer né, com licença aos historiadores, e sempre pedindo alguma correção, caso eu fale alguma bobagem, a gente fazer um pequeno registro histórico sobre o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho é uma das únicas matérias que surge antes como direito internacional para só depois virar direito interno. Sempre em sala de aula, quando eu pergunto para os alunos, né, qual vocês acham que foi o primeiro país a colocar direito do trabalho na sua Constituição? As respostas são sempre a França, a Alemanha, a Noruega, né? Sintomas de colonialismo. E aí eu falo, não, 1917, Constituição Mexicana. E é sempre aquela cara dos alunos, mas caramba, o México. Né? Então, quando a gente tem em 17 a Constituição Mexicana, em 18, deixa eu olhar meu tempo aqui. Em 18, a Constituição de Weimar, né, Alemanha, boa. A gente pode notar que, quando em 1919 surge a Organização Internacional do Trabalho, no pós-Primeira Guerra, a gente tem só 2 países no mundo que lembraram de falar de direito do trabalho na Constituição. Não quer dizer que tivesse código, que tivesse lei autônoma, nada disso. Então, o direito do trabalho ele surge primeiro como um direito internacional, para só depois, nas décadas de 20 e 30, virar um direito interno dos países, a exemplo do Brasil na era Vargas. Né? Então, o que foi curioso? Parece que o direito do trabalho ele já chegou avisando a gente. Ele falou, oi, eu sou internacional. Né? Viu o que aconteceu na guerra? Que ficou todo mundo quebrado por causa da guerra? Viu que os problemas de trabalho eles não respeitaram as fronteiras? Ele avisou, só que ninguém ouviu. Então, a gente foi fazendo legislação interna, foi achando que a gente, né, o poder das fronteiras, que a gente vai proteger tudo. E isso foi, né, a gente já, quando cruza ali a linha dos anos 80, com a intensificação do comércio internacional,
a gente tem uma mudança total, né? Eu sempre gosto de citar a música do Charlie Brown Jr., sabe? Quando, olhando a galera aqui, acho que dá para falar de Charlie Brown Jr., que ele falava, né? O Chorão falava, ela tem carro importado e telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP do BNH. O que ele estava dizendo ali? Era o tempo que falar que ter carro importado era uma coisa muito... né? Todo produto importado era uma coisa que a gente valorizava muito. Hoje, a gente tem o movimento contrário, né? Que a gente fala assim, não, é produção nacional, é produto artesanal, a gente quer convencer as pessoas de outra coisa. Porque a gente associa muito dos produtos importados ao made in China, ao made in India, made in Bangladesh, e a gente, às vezes, conecta isso a uma exploração trabalhista. E aí que mora o X da questão, que aí eu entro na questão do colonialismo. Quando eu tento buscar essa solução para qual será que é o futuro do direito do trabalho, a minha pesquisa já tinha uma resposta, que é direito internacional. Direito interno não está funcionando em nenhum lugar. Agora, como? Porque eu sou uma fã da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, mas ela é tão linda quanto fofa. Ninguém tem medo dela, né? Porque não tem mecanismo de sanção. Né? Ah, você não cumpriu a convenção que você ratificou? No ano que vem você não vai poder votar, hein, danado? Ninguém tem medo disso. Então, onde que a gente vai buscar efetivamente aquilo que faz os países terem algum medo? Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de comércio internacional. Então, vamos para a OMC, para a Organização Mundial do Comércio, que é jovenzinha, não nasceu em 19, que nem a OIT, nasceu em 1994, como provavelmente vocês aí, que eu estou olhando muito colágeno nessa região, né, do auditório, ela chega ao OMC, só que a OMC ela chega, quando ela é criada, ela não é criada próxima à ONU, ela é criada próxima, né, ao GATT, ao FMI, a tudo que tem a ver com dinheiro e não tem a ver com pessoas. Então a gente fala, ai caramba, a gente tem um problemão aí. E aí, gente, o que é curioso é que, quando se fala o que a OMC pode efetivamente fazer sobre trabalho, o que o comércio internacional pode trazer efetivamente sobre trabalho, a gente tem um verdadeiro fla-flu mundial, que são os intelectuais dos países ditos desenvolvidos, da União Europeia, dos Estados Unidos, falando, a gente tem que colocar cláusula social em todos os acordos de comércio. A gente tem que falar dos direitos mínimos, né, dos salários mínimos. Belíssimo, gente, lindo. Por outro lado, a gente tem intelectuais de países emergentes, especialmente os economistas indianos, dizendo, não, senhor, aqui não, porque isso se chama neocolonialismo jurídico. Sabe como é que vocês se desenvolveram tanto, bonito? Explorando... Você lembra de uma tal de Revolução Industrial? Você lembra quanto aquelas pessoas trabalharam? Então, agora que vocês estão desenvolvidos e deu tudo certo, vocês vêm falar que a gente, Índia, China, Brasil, né, vem falar que a gente não pode explorar, que a gente tem que ter o mesmo grau de proteção trabalhista que vocês? Isso não é direitos humanos, isso é protecionismo disfarçado, né, de uma preocupação com o indivíduo. Então, eu acho que a gente tem que entender... Gente, longe de mim, né? Porque quando eu comecei minha pesquisa em 2016, a gente está vivendo um outro momento no Brasil em que era muito fácil falar, ei, vocês, intelectuais do primeiro mundo, não se preocupem com o Brasil que a gente se vira. Hoje em dia, quem quiser se preocupar com o Brasil, a gente está aceitando, né? Vem a NASA, vem o que precisar, porque está difícil. Mas o que eu acho essencial é a gente lembrar desses dois lados. É que a gente lembrar que a gente está tentando se desenvolver e que a gente tem que levar em consideração a existência da evolução e das pessoas, né? Vide protocolo de Kyoto, emissão de gases na atmosfera. A gente tem que andar para frente, a gente não pode brincar de revolução industrial. Mas a gente não pode estabelecer um padrão que é do norte, que é colonialista, né? Que é do colonizador, para pautar o que são as realidades que a gente tem que surgir daqui. Já? Boa. Ó, 1 minuto, hein? O que eu queria dizer só é que das leituras mais interessantes que eu fiz na produção desse trabalho, foi um livro muito recente do professor Boaventura de Souza Santos, né, honrando aqui, né, e eu sempre agradeço a minha formação portuguesa, né, eu acho que tem claro, todo né, uma panela fervendo de questões culturais, né, da identidade colonizador e colônia, mas para mim foi muito rica essa experiência. E o professor Boaventura, ele escreveu um livro chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, durante a pandemia, no qual ele fala uma coisa que eu acho que é a chave da questão para a gente pensar o colonialismo. Ele fala que o capitalismo, ele assenta sobre 2 bases, que é o colonialismo e o patriarcado. Se a gente tirar
uma dessas duas coisas, se a gente tirar a exploração das mulheres e se a gente tirar a exploração do Sul, a exploração das ex-colônias, o capitalismo cai. Então, é muito bonito, e eu como feminista, como quem está envolvida com a causa, muitas vezes a gente fica só na discussão social da coisa. Ah, é porque que, né? Vamos respeitar as mulheres, vamos incluir as mulheres negras no evento, as mulheres trans, as mulheres indígenas, vamos falar de feminismo interseccional. Vamos, mas vamos falar de economia. Porque o problema mora aí. Porque quando a gente fala que as mulheres não vão mais ter a dupla jornada, né, e quando a gente fala de dupla jornada, vamos lembrar que não adianta a gente falar que a gente, mulher privilegiada, não tem dupla jornada, se tem outra mulher no teu lugar trabalhando em casa, né, mal paga, sem registro e tal. Isso não é emancipação feminina. Isso é simplesmente exploração de uma mulher menos privilegiada no seu lugar. Então, a gente precisa entender que a discussão sobre colonialismo e a discussão sobre patriarcado tem cunho econômico. Né? E lembrar que não adianta a gente ficar nas nossas bandeiras ideológicas sem lembrar que tem um poder muito maior envolvido nisso. Obrigada. Obrigado, Ruth. Obrigado pela fala, pela disciplina. Obrigadíssimo. Bom, passo sem demora para a Juliana Souza. Obrigadíssimo por você ter vindo e com a palavra. Oi. Boa noite a todas as pessoas. Muito feliz de estar aqui e finalmente poder falar com vocês, né? Eu me formei aqui em 2014, 2015 e curiosamente, tem uma história que talvez não seja conhecida da família do professor Paulo, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui rapidamente. Em 2014, estava no último ano da faculdade e tive uma professora, tinha sido aprovada já no exame de ordem, e tive uma professora que me reprovou numa disciplina, que uma professora aqui da PUC, inclusive, me perseguia há bastante tempo. Eu falei sobre isso uns anos, faz quase 6 anos, quando foi a primeira vez que eu falei em público, e foi exatamente aqui. E aí o meu caso foi levado ao conselho da Faculdade de Direito. E o que eu pedi ali era que eu tivesse o direito de fazer uma prova. Pedi a essa professora, que me reprovou, porque tive uma audiência, uma questão pessoal da minha família na Bahia, e uma outra colega da classe, que tinha ido para a Disney, ela tinha autorizado a fazer a prova de maneira antecipada. E o professor professor Pedro, foi o voto ali de Minerva no conselho que me deu a oportunidade de fazer a prova e conseguir tocar a minha carreira jurídica. Porque ele teve ali a sensibilidade de entender que a minha condição enquanto mulher preta, favelada, prounista, à época era muito diferente da maioria dos alunos. Era sobre isso que eu falava, da minha dificuldade de estar aqui. Então, quero agradecer a vocês por isso. Eu fiquei aqui pensando sobre vários assuntos sobre os quais eu poderia conversar com vocês, e sempre me interessa muito conversar, especialmente com os estudantes negros e não negros, né? Eu fui a primeira da minha família a acessar essa universidade, depois quero falar um pouco sobre a minha pesquisa acadêmica, que dialoga com o lugar em que eu estou aqui. E foi muito doloroso, muito traumático estar nessa universidade, né? Eu era a única aluna negra da minha sala. Eu estudei no período da manhã, e estudava de manhã, depois eu ia trabalhar com telemarketing, e depois, durante a graduação, peguei DPs e voltava para cá à noite. E morava em Itapevi, que eu não sei se vocês conhecem, é o extremo da Grande São Paulo. Diferentemente do nosso colega do centro acadêmico, eu não tinha condições socioeconômicas de alugar um apartamento e dividir com uma colega, e isso fazia com que eu tivesse muitas oportunidades muito diferentes da maioria dos alunos e alunas da minha sala. Então, eu nunca fui a uma festa da faculdade. E a minha presença ali sempre causava muito interesse, muita curiosidade, né? Então, foi um processo muito traumático estudar aqui. Mas foi importante para a minha formação, porque hoje, ter estudado na PUC me abriu espaços e caminhos para que eu possa falar, inclusive, nesse lugar, sobre as violências que eu sofri aqui, para que não se reproduzam com outros alunos e alunas, né? Então, o evento em que estive aqui 6 anos atrás era exatamente quando se fundava a ouvidoria da PUC, para que os alunos e alunas tivessem, então, a possibilidade de falar sobre os processos e as violências, e ter alguma instância em que pudesse ser ouvidas, porque, especialmente quando você vem de uma dinastia como a minha, de trabalhadoras domésticas, que vive, muitas vezes,
que sustenta, né, que faz com que as outras funções básicas, existenciais da vida de muitos e muitas de vocês sejam possíveis para que a gente exerça essas outras possibilidades, como você disse, muitas vezes de maneira precária, faz com que a gente, na área do direito, que é um lugar de que muitas vezes a gente não tem oportunidades, a depender se a gente não conhece determinada pessoa para conseguir um estágio, ou se você não tem alguém que te abra caminhos, é um caminho muito inaugural, muitas vezes muito solitário. E a minha presença, inclusive, segunda-feira, estava com a Lia Schwartz, no Pinheiro Neto, discutindo equidade racial e diversidade nos escritórios de advocacia. E foi a primeira vez que eu fui até lá. E a Lia mostrou essa mesma imagem que você falou. Então, a gente está pensando sobre esse imaginário social construído sobre o qual a gente não discute, né? Esse é um evento para estudantes que estão chegando à PUC, e eu me pergunto quantos são os estudantes negros, negras que estão chegando. Temos políticas afirmativas que são super importantes, como a que me fez ingressar e permanecer aqui, mas não tive nenhum professor, nenhuma professora negra na graduação. E descobri no 4º ano da graduação que tinha uma professora negra aqui. Não sei se vocês a conhecem. E eu não sei se temos outros professores e professoras, né? Nossa reitora estava aqui. Gostaria muito de conversar com ela também a esse respeito, né? Nós estamos falando sobre independências a conquistar e sobre os símbolos que a gente escolhe para falar sobre essa independência, sobre essa emancipação. E vocês falaram muito sobre a farsa, a perversão, ou sobre o aspecto da história que a gente conhece. Porém, eu acho que a gente também pode mudar essa mentalidade no sentido de mostrar, além dessa falta, quais foram as outras contribuições de pessoas negras que ficaram escondidas por conta desse epistemicídio e desse apagamento, porque nos lugares em que vocês sentam e da posição em que vocês sentam, falo vocês, homens brancos, não estou falando de vocês diretamente, mas disso enquanto categoria de análise, especialmente estamos falando do lugar da ciência, da pesquisa, que está sendo tão achincalhada, especialmente no último período, quais são os símbolos que a gente escolhe para retratar a história, e se a gente não cai, muitas vezes, na cilada de estar reproduzindo os cenários e os espectros que a gente está tentando, na verdade, desconstruir e decolonializar. Faço o mestrado aqui na Universidade de São Paulo, e o meu mestrado é interdisciplinar, porque eu gosto muito do direito, mas eu aprendi que ele é uma parte da nossa carreira e que ele definitivamente não nos dá todas as respostas que a gente precisa para lidar com os problemas complexos sociais, econômicos, simbólicos e concretos da vida, né? Então, eu estudo direito à cidade, e o aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui para contribuir com a discussão é a partir da perspectiva de localização. Minha análise é sobre Oscar Freire, que fica muito próximo aqui, nos Jardins, e Heliópolis, que é uma rua que fica na Mirante de la Mare, a maior favela de São Paulo. E essa questão da localização nos dá a noção de que, quando a gente pensa em direito à cidade, nós estamos falando de oportunidade de diferença a depender do lugar em que você mora. Nós estamos falando da noção de que, a depender do lugar em que você mora, você não consegue emprego, porque você mora longe e o estágio ou o escritório pede que você more próximo, né? E aí, quais são essas... Não tem uma placa dizendo não contratamos pessoas negras, não contratamos pessoas que têm uma baixa renda, mas existem outros códigos, muitas vezes sofisticados, que são reproduzidos de maneira que a gente muitas vezes nem percebe e que excluem essas pessoas, né? Estamos na PUC, uma das melhores universidades do Brasil, mas a PUC ainda talvez não tenha compreendido a importância de trazer essa diversidade também para dentro. E sobre essa autocrítica que a gente tanto fala, que a gente precisa fazer, estamos numa mesa efetivamente diversa, talvez, né? Temos o Edson aqui representando a comunidade indígena e que tem uma pesquisa tão importante, Padre Júlio, que ganhou notoriedade, mas quantos são os outros Edsons, Padre Júlios, Julianas, que estão trabalhando cotidianamente e não têm seus trabalhos reconhecidos, que não conseguem acessar a academia. Então, a gente, enquanto pesquisador, professor, advogado, alguém que circula, que pensa, que formula e forma outras pessoas, acho que a gente também pode pensar em essas outras referências, né? Tem um livro muito interessante que eu uso na minha pesquisa de mestrado e no livro que eu escrevi, a convite do professor Álvaro, e que coleção que faz parte o Padre Júlio também, que é Brancos e Negros em São Paulo,
do Roger Bachide, e também do Florestan Fernandes, que fala muito sobre esses aspectos da escravização e que a gente não conhece. Então, temos outras autoras negras, pensadoras, Beatriz, Sueli, que ganhou notoriedade agora, Lélia, Carolina, mas que a gente tenha, nesse momento de repensar o bicentenário, entendendo que a gente passa, ainda hoje, 133 anos de abolição inconclusa por um processo de democracia que não chegou para todas as pessoas, definitivamente. A gente está falando sobre genocídio e a morte que acometeu sem aviso a maior parte da população, mas eu e outras mulheres apresentamos um relatório CPI da Covid no Senado, em que nós falávamos sobre os aspectos da pandemia, especialmente para a população negra, em que a gente fala que a população negra morreu 5 vezes mais. Então, até quando estamos falando de questões que, teoricamente, acometeriam todas as pessoas de maneira igualitária, a gente tem aí a sorte ou o azar de sermos, de novo, as vítimas preferenciais, os alvos preferenciais. Então, quando a gente está pensando em produção acadêmica, formação de pessoas, vou concluir por aqui, porque eu gosto muito de trocar, queria muito ter a oportunidade de conversar mais com vocês, porque eu acho que é assim que a gente constrói, que a gente cresce, não desse lugar iluminado só de ficar enunciando, embora entenda a importância simbólica de fazê-lo, tendo em vista esse processo histórico de silenciamento. Gostaria de convidar, inclusive, essa casa, os professores, as professoras, tragam referências negras para a formação dos seus alunos, das suas alunas. Tragam pensadores negros e negras para a formação dos seus alunos e alunas. Tragam pessoas trans, tragam outros corpos e vozes dissonantes para disputar esse imaginário e desconstruir de maneira definitiva essas práticas que a gente tanto fala, né? Estamos falando sobre direito, que tem por fim, muitas vezes, a justiça. Mas essa justiça não vai ser definitivamente completa se a gente não envolve mais de 56% da população nessa discussão. E, para além de pensarmos nessas populações como objetos de pesquisa, mas como sujeitos e sujeitas de direito, que constroem e contribuem com a construção desse país, historicamente falando, mas que agora, depois de políticas afirmativas, são os primeiros a gerar e construir patrimônio. E a gente está sempre gerindo a escassez. A gente precisa passar, então, a gerir a abundância, né? A gente precisa reconhecer o legado e a contribuição presente da comunidade indígena, das comunidades tradicionais, quilombolas, que muitas vezes são vistos de maneira estereotipada, né? Nossa, você, inclusive, é doutor, como assim? Sempre gera esse estranhamento, porque a gente está num lugar em que é sempre o outro. A gente racializa o Edson, a gente racializa a Juliana, a gente racializa outras pessoas, mas a gente não tem esse costume de olhar para si. Eu acho que a gente precisa usar também essa lente. Muito obrigada. Juliana, muito obrigado pela sua fala, super importante para nós. A diversidade nessa mesa foi enquanto se falava da diversidade, eu fiquei pensando, ela se realiza nessa mesa, né? Mas faltou realizar no país agora, não é? A dimensão simbólica, evidentemente, é importante, mas é apenas o começo da jornada, não é? Passo a palavra para o professor Júlio, aliás, para o padre Júlio Lancelotti, que é um orgulho para todos nós, não é? Você ter vindo aqui, padre, foi muito importante para a gente. Nós estávamos ansiosamente esperando. Com a palavra. Boa noite. O horário que me disseram é às 9 horas que conclui, né? Então, são 20h52. Não quero passar das 21 horas, porque eu, inclusive, vou procurar uma carona para voltar para a Zona Leste. Já arrumou a carona. Carona já apareceu. Já apareceu. Mas pegue esse aqui. Eu só penso que uma das independências que a universidade deve ter é de sair do academicismo e estar mais perto do povo. Porque o povo que em situação de rua não entra aqui. E se entrar, eu acho que algum segurança vai colocá-lo para fora. E ele não vai poder entrar aqui e dizer a sua palavra. Eu fico muito impactado de que nós vivemos numa cidade que tem 42 mil pessoas em situação de rua, e a gente não vê as universidades, nem as chamadas católicas, se manifestarem diante da forma que nós continuamos tratando
pessoas que estão na rua, na sua maioria negra, na sua maioria pessoas negadas, na sua subjetividade. As pessoas em situação de rua têm toda a sua subjetividade negada. Eles viram números e a prefeitura os trata como números. Eu fico realmente chocado de ver que a secretária de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo propõe para a população de rua de São Paulo camping, que a Secretaria da Assistência Social propõe moradia provisória num lixão, e que ninguém fala nada, ninguém se manifesta, ninguém diz nada, historicamente, sociologicamente, psicologicamente, nada. E agora propõe, e acredito que todos devem ter ouvido, usar os prédios da Fundação Casa, que estão vazios, para que as famílias e grupos familiares em situação de rua sejam moradores de prédios que foram concebidos para serem cadeia. Não tem jeito de enfeitar a cadeia, de pôr cortininha e cores bonitas na cadeia, para que a cadeia vire residência e que não gere autonomia. Tudo aquilo que se quer fazer para os povos indígenas, mesmo para os quilombolas, para os pobres em geral, é tudo de tutela. O Brasil quer tutelar os povos indígenas e tem toda uma política de tutela. Não acredita que nós somos também um Estado pluriétnico. Nós não somos um Estado de uma etnia só, e nem do mito de miscigenação. Nós temos especificidades, e eu penso muito de que as nossas lutas, cada uma delas tem sua especificidade. A luta da mulher tem uma especificidade, a luta dos negros tem uma especificidade, a luta dos povos indígenas tem sua especificidade, mas todas as lutas têm uma totalidade. Eu não posso lutar contra a homofobia e ser racista. Eu não posso lutar contra a homofobia e o racismo e ser aporófobo. A gente tem lutado muito contra a questão da aporofobia. E a gente tem que pensar até que ponto as nossas universidades também têm aporofobia. Fica claro, uma aporofobia e racismo, uma aporofobia e machismo. Então, isso está muito presente na nossa vida. O que eu penso, e não quero falar demais não por causa do tempo, é de que nós vamos superar tudo isso convivendo. Se nós não convivermos com os mais pobres, nós não vamos amá-los, nem defendê-los, nem entendê-los. Nós precisamos ter nas universidades, nas igrejas, nas instituições e no que for, mesmo independente de qualquer questão religiosa, a capacidade de conviver. Nós falamos das diferenças, mas não convivemos com elas. Nós prescindimos. Eu não sei quem é que arquivou a questão de classes. Parece que não se fala mais de questão de classe, que falar de questão de classe social ficou antiquado. Já arquivaram essa questão. Mas essa questão eu não gosto muito do termo consciência, mas do lugar social que a gente está. Então é preciso que essa questão do lugar social garanta para nós convivência. É convivendo que nós vamos ver que as mulheres em situação de rua não têm absorvente higiênico. É indigno estarmos numa cidade em que há mulheres que não têm absorvente higiênico. Não tem, é negado a elas. Uma cidade que a população em situação de rua não tem acesso à água potável. Eu pedi tanto aqui na PUC, e teve um grupo de estudantes que se animou a isso, que fizesse, não na face histórica da universidade, mas na parte mais modernizada lá na Ministro Godoy, um ponto de acesso à água potável para os moradores de rua.
Será possível que essa universidade não é capaz de gritar essa independência e pôr um ponto de água potável para os catadores de material reciclável e para os moradores de rua, ali na Ministro Godoy, para não interferir aqui na parte histórica do prédio e na parte que tem que ser preservada? A gente não consegue isso. Que amarras burocráticas, que amarras nós temos, que não somos capazes de romper. Eu gostaria muito de dizer a quem nos ouve, quem nos acompanha, nós temos que ter a coragem de romper com modelos, com imposições internas e externas, com imposições do conhecimento, com imposições econômicas e da sabedoria. O que eu desejo para vocês é uma boa rebeldia. Bom, pessoas, eu acho que estamos com o tempo estourado, não é? Então eu convidaria apenas que, ao invés de fazermos aqueles 5 minutos finais, que a gente fizesse apenas uma rodada de despedida, de fechamento. Começo isso dizendo que o término da fala do padre Júlio Lancelotti foi uma coroação desse evento e que, nos próximos tempos, a começar nas eleições, façamos a nossa parte, não é? Então é isso, gente. Passo a palavra para o Carlos e segue. Só para uma despedida. Perfeito. Bom, gostaria muito pela atenção de todos e dividir essa mesa. Sempre eu vim para falar e aprendi muito mais. Então, assim como a gente discute nos livros e nas questões das imagens, 7 de setembro ele é o ponto de partida e não de chegada da independência, e que nós tivemos várias independências que estão muito inconclusas ainda neste Brasil. Então, a ideia é que a gente lute cada vez mais, né, de uma maneira igualitária e inclusiva para esse país sempre em construção. Obrigado. Obrigado, Carlos. Quero agradecer à PUC e aos organizadores do evento pelo convite. E quero dizer assim que os povos indígenas, né, resistem, os povos indígenas resistiram no passado, resistem nos dias de hoje, estão fazendo frente, e eu até considero que os povos indígenas dão exemplo de resistência nessa conjuntura política, e que lá nos tempos da independência os nossos povos estavam fazendo a independência na Bahia, que foi um movimento revolucionário, estávamos fazendo a cabanagem, estávamos fazendo a balaiada, a Confederação do Equador e outros movimentos revolucionários e populares. Eu agradeço imensamente e fico à disposição para outros momentos de diálogo. Agradecer a todas as pessoas pelo tempo, pela escuta, pela paciência. Já Alisson Mendes, meu companheiro, que está aqui agora graduando em Direito na PUC, muita força e resiliência, que é necessário. Agradecer à universidade pelo convite, professora Mônica. Te agradecer, que foi minha professora na graduação também, uma das poucas reais aliadas, e importante para eu estar aqui hoje, professor Álvaro. Enfim, todos vocês, e que nossa conversa se desdobre aí para outros espaços, em outros lugares, que a gente se encontre em muitas esquinas, encruzilhadas, para além dos muros da universidade, porque é assim que se faz direito e é assim que se faz justiça. Obrigada. Bom, também agradeço muito, aprendi muito, foi ótimo. E eu queria só dizer que, quando o padre Lancelotti fala a gente tem que conviver, tem a ver com se deixar afetar pelo outro, se deixar fecundar pelo outro, porque a gente está tão estruturado nessa hierarquia racial, projetando isso racial, que é de classe, de gênero, classe daí, né? que estamos tão prisioneiros disso, que o máximo que pode acontecer quando a gente tem boa consciência é ser muito gentil e inverter os valores, né? Ao invés de diabolizar o outro, você idealiza, só que não acontece absolutamente nada entre eu e o outro, e nada se constrói. Então, acho muito, muito bom que essa foi a palavra final, essa convocação. Obrigada por tudo.
Eu também só queria agradecer e dizer isso. É uma noite de aprendizado, que sejam muitas como essa. E acho que a única mensagem que eu ainda gostaria de deixar, até em nome do meu pai, é: fora Bolsonaro, em qualquer cenário, e que não existe neutralidade, que toda neutralidade é uma escolha de vergonha, é uma escolha de falta de coragem. Obrigada. Só uma fala de 1 minuto. 1 minuto. Fora Bolsonaro.